quando o homem começou a pesquisar diferentes minérios, ele por acaso achou uma mina muito bizarra, onde as pedras retiradas de lá eram amantes dos metais. Amante dos metais, atraíam os metais. Não todos, né? Mas alguns metais. Em francês, amante é imã, alguma coisa desse tipo. Pouco francês que eu estudei não me permite lembrar qual é a pronúncia correta. E aí, cara, aportuguesando, como essa rocha era chamada de amante dos metais, e em francês é imã, com o passar do tempo a tradução errada ficou imã. Então tu vê, a palavra imã vem do francês amante, porque essa rocha bizarra atraía metais, era amante dos metais. Nós vimos que essa rocha, ao ser erguida por um fiozinho e deixando livre para oscilar, ela sempre descobria onde é que era o polo norte e o polo sul do planeta. Que coisa bizarra, uma rocha, um ser inanimado, que conseguiu superar os mais fantásticos astrônomos que conseguiam calcular, através da observação dos céus, onde é que era o ponto de rotação da Terra, ou seja, que ponto do céu aparentemente não girava em torno da Terra, ou seja, os polos do planeta. Muito bizarro. Te falei que o ímã natural é na verdade uma rocha chamada hoje de magnetita, e que na verdade é um óxido de ferro especial, que foi concebido em altas temperaturas e altas pressões. Então, se a Terra reage ao ímã, eu posso dizer que a Terra funciona como um grande ímã. E nós vimos a lei de Dufay aplicada ao magnetismo no final da aula, né? Que os opostos, polo norte com polo norte, repulsão, polo sul com polo sul, repulsão, polo norte com polo sul, atração. Peguei um ímã e deixei ele livre para girar na superfície da Terra. A região que apontou para próximo do polo norte, eu chamei de polo norte. A parte que apontou para próximo do polo sul, eu chamei de polo sul. Isso significa que se a Terra é de fato um grande ímã, e os opostos, quer dizer que no polo norte geográfico, próximo dele, tem um polo sul magnético. A Terra, o teu planeta, é um grande ímã. Um ímã cujo diâmetro tem 13 mil quilômetros. E o polo sul desse grande ímã no qual moramos está próximo do polo norte geográfico. Então, próximo do polo sul geográfico tem um polo norte. É só lembrar dos opostos. Professor, por que a Terra é um grande ímã? Não sei, não faço a menor ideia. O professor do meu filho disse que a bússola aponta para o norte porque no polo norte tem mais minério de ferro. Disse. Ele disse por sorte que a gente desde cedo vai estimulando. Ele chegou ressabiado em casa e perguntou por que, né, se realmente fazia sentido. Por enquanto eu não vou te contar o que acontece no interior da Terra para a Terra ser um grande ímã, mas o fato de no polo norte ter mais minério de ferro é um absurdo total e completo. O professor se confundiu, não errou, ele confundiu-se ao explicar para as criancinhas. Sem problema. A Terra é um grande ímã. A única coisa nova até agora do magnetismo. Vamos investigar mais esses ímãs. Vamos investigar. Outra coisa estranha sobre o ímã. Eu tenho um ímã lá com o polo norte e polo sul. Se eu corto esse ímã ao meio, se eu quebro o ímã, ele vai se separar em dois monopolos magnéticos. Certo? Não, né? O ímã, quando cortado, a região que era o polo sul se mantém como polo sul, e aonde ele foi cortado brota um polo norte. Onde ele foi cortado, como do outro lado já era polo norte, brota um polo sul. E não importa quantas vezes tu faz isso, daqui a pouco tu vai ter uma molécula, e nessa molécula um lado dela vai ser norte, o outro lado dela vai ser sul. Certo? E se tu cortar a molécula em átomos, o próprio átomo vai ter um lado que é norte e um lado que é sul. Ou seja, os polos magnéticos são inseparáveis. Comentei contigo que existe um fenômeno chamado inseparabilidade dos polos magnéticos.
inseparabilidade dos polos magnéticos. Não é possível existir um polo sul sem que lateralmente a ele exista um polo norte e vice-versa. É absolutamente impossível, fisicamente impossível. Professor, por que isso acontece? Não sei. Outra coisa interessante, classificação dos materiais quanto ao comportamento magnético. Existem materiais que são ditos ferromagnéticos, portanto se comportam que nem o ferro. Esses materiais são fortemente atraídos por campos magnéticos, fortemente atraídos por campos magnéticos. Fortemente atraídos por campo magnético. Por qual polo? Polo norte ou polo sul? Tanto faz, tu pegar o teu ímã de geladeira, ele vai grudar na geladeira de um lado e do outro. Os materiais ferromagnéticos são fortemente atraídos por campo magnético. Se tem campo magnético de um lado e não tem do outro, ele vai na direção do campo magnético. Exemplos de materiais ferromagnéticos. O ferro, claro, né? Se tu lembrar dele, eu já estou feliz. Não faz sentido a gente ficar pedindo para decorar quais materiais são ferromagnéticos. Cobalto é ferromagnético. E tem alguns outros ainda, materiais ferromagnéticos, que eu não saberia citar, a menos que pesquisasse no Google. Materiais ferromagnéticos. Tem materiais que são paramagnéticos. Os materiais paramagnéticos são fracamente atraídos. Eles são atraídos, mas são fracamente atraídos. Fracamente, a maioria dos materiais é paramagnético. Tu és paramagnético. Fracamente atraídos por campos magnéticos. Exemplos de materiais paramagnéticos. Eu gosto de lembrar da janela. Na janela tem dois materiais paramagnéticos, o vidro e o alumínio. Vidro, alumínio e muitos outros. Os materiais que são diamagnéticos são materiais fracamente repelidos por campos magnéticos. Fracamente repelidos. E exemplos legais de materiais diamagnéticos: ouro e prata são dois elementos que eu decorei. Gostaria de atrair esses materiais, né? Mas com ímã só seria possível repelir. Agora vidro e alumínio, que não importa, atrai. Curioso. Ah, professor, não tem material que não é nada magnético? Não tem um cara que é nada magnético? Não. Todos os materiais ou são atraídos fortemente, ou fracamente, ou repelidos. Sobre esse dia eu peguei um pedaço de madeira, botei no ímã e não aconteceu nada. Tu achas que não aconteceu nada? Usasse o tato para ter essa certeza, né? Se tu fosse para um laboratório, tu ia te impressionar. Ou o material ia ser fracamente atraído ou fracamente repelido, porque todos os materiais têm comportamento magnético. Como eu vou te mostrar na sequência da aula, tu é um ser eletromagnético. Legal. Senhor, por que tem material que é fortemente atraído, uns que é fracamente atraído e outros que são fracamente repelidos? Não sei. Só sei que tem. Curri. Ponto curri. Outra coisa que eu tenho para te falar. Em francês, teoricamente, seria curri. Tem que fazer biquinho. Curri. Essa família, cara, ela fez história no mundo. Sem os Curie, nós jamais chegaríamos onde chegamos. Toda a física nuclear
hoje usada, né, para processos de usinas nucleares, seja em Angra dos Reis, seja em qualquer outro lugar, os Curie, o pai e a mãe dessa que eu vou comentar agora é que desenvolveram. Então tu vê, né, cara, os Curie foram fantásticos para o desenvolvimento da física nuclear, da química nuclear. A filha não ficou para trás. Ela foi muito importante para o estudo de fenômenos magnéticos. Ela descobriu que se eu pego um pedaço de ímã e boto no forno, chega uma hora que ele deixa de ser um ímã e passa a ter um comportamento magnético mínimo. Se eu pegar um pedaço de ferro e colocar no forno, depois de uma certa temperatura ele deixa de ser ferro magnético e passa a ser paramagnético. Se eu pegar cobalto e começar a esquentar, eu vou perceber que tem uma temperatura específica diferente da do ferro, que ele deixa de ser ferro magnético e passa a ser paramagnético. Ou seja, existe uma temperatura específica na qual as propriedades magnéticas se transformam. Ou a gente diz que o material perde seu ferromagnetismo. Ponto Curie é a temperatura acima da qual o ferromagnetismo deixa de existir. Temperatura acima da qual o ferromagnetismo desaparece e se transforma em paramagnetismo ou diamagnetismo, dependendo do material. Mas essa ideia, né, de que só de falar que desaparecem os fenômenos magnéticos, o vestibular vai considerar aceitável. Temperatura acima da qual o ferromagnetismo desaparece. Cada substância ferromagnética tem o seu ponto Curie. Ou seja, o ferro é uma temperatura, a magnetita, que é o ímã natural, é outra temperatura, o cobalto é outra temperatura. Cada material tem o seu ponto Curie. Professor, por que isso acontece? Não sei. Mas teve um sujeito, esse sujeito é foda, que bicho ninja, um tal de Weber. O Weber veio com uma teoria muito legal para explicar esses fenômenos magnéticos. Oi. Pergunta bela tua, garoto. Tua pergunta mostra que estavas ligado o tempo inteiro na aula. Olha que pergunta legal. Sim, professor, o interior da Terra não está a uma temperatura absurda? Como é que a Terra é um grande ímã se está numa temperatura absurda? Por que a Terra não superou o ponto Curie dela e não deixou de ser ferromagnética? Ah, que pergunta. Que pergunta ninja. Eu não sei. Não sei. Vamos perguntar para o Weber primeiro. Vamos ver o que o Weber acha disso. Depois a gente espera mais um pouquinho, que eu acho que alguém matou a charada. Há outras perguntas. O Weber disse o seguinte: eu entendo por que essas coisas acontecem. Eu entendo. Quando eu tenho um pedaço de ferro, esse pedaço de ferro, ele é cheio de pequenos ímãs elementares. Então tu vê, tem pequenos ímãs distribuídos na estrutura do ferro. Cada pequeno ímã tem o polo norte e o polo sul. Só que observem que esses pequenos ímãs, cada um está apontando para um lado. Eles estão desorganizados. Por isso que um pedaço de ferro qualquer que tu pega em qualquer lugar não é um ímã. Ele até tem ímãs lá dentro, só que os ímãs estão desorientados. Mas quando eu pego um ímã natural, um pedaço de magnetita, o polo norte e o polo sul, e boto próximo do ferro, esses ímãs elementares giram de tal forma que todos eles ficam com o polo norte dele, o polo sul dele virado para o ímã. Os ímãs elementares se organizam. E aí então, o cavalo, dificuldade, né, bicho? Os opostos se atraem. Tu viu, né? Antes eles estavam embaralhados, né? Quando eu coloquei o ímã, eles se organizaram e é por isso que eu vou sentir uma atração grande. Ele dizia, o Weber, os materiais são recheados de ímãs elementares. A explicação do Weber é essa, ímãs
complementares. Nos materiais ferromagnéticos são muitos e eles se alinham de forma a serem atraídos pelo ímã. Um material paramagnético tem menos ímãs elementares e como ele tem menos ímãs elementares, a atração é menor. O material diamagnético tem menos ímãs elementares e esses ímãs se alinham no sentido oposto dos outros materiais. Por isso que em vez de atrair, ocorre repulsão. A galera ficou meio desconfiada, né? Ímã elementar. Mas a ideia do cara explicava um monte de coisa. E explica por que tem materiais ferro, para e diamagnéticos. E explica por que cortando um ímã fica com o polo norte e polo sul em ambos os pedacinhos. Porque se eu tenho pequenos ímãs elementares aqui, quando eu corto o ímã, fica ímã elementar na direita e na esquerda, né? Tu concorda que a inseparabilidade magnética fica explicada pela ideia de Weber? Outra, temperatura médio grau das moléculas de um corpo. Portanto, quando eu aqueço o objeto, as suas moléculas ficam mais agitadas e antes elas estavam organizadas, apontando para o mesmo lado. Chega uma hora que a agitação é tão grande que elas ficam tão desorientadas que cada uma aponta para um lugar e o ferromagnetismo, que depende desse alinhamento, deixa de existir. Então, cara, o Weber teve uma sacada foda. Ao perceber que a matéria é feita de ímãs elementares, ele conseguiu explicar a inseparabilidade dos polos magnéticos, o comportamento magnético das substâncias e ainda o ponto que irrita. Fourier, por mais íntimos. Tudo bem? Weber, que bicho foda. Cara, muito tempo as pessoas não conseguiram avançar muito nos estudos magnéticos depois do Weber. Só que tu vê, né? A gente já sabe o que é campo magnético. O campo magnético é uma região influenciada por um ímã, né? Concorda comigo? Mas a gente ainda não tem como representar isso. Por isso nós vamos fazer um experimento. Vamos pegar um ímã, polo norte e polo sul, botar uma folha de papel sulfite aqui em cima, ir na serralheria da esquina, pedir para o serralheiro: caro serralheiro, me arrume ferro em pó. Ele vai ficar todo feliz, pura, fica à vontade, varre no chão ali, leva tudo que tu quiser. Tu vai pegar o alimalho de ferro, o ferro em pó, vai chegar em cima da folha de papel sulfite, que tem um ímã embaixo, e vai salpicar ferro em pó em cima. Cara, tu vai ver que as partículas de ferro vão se alinhar em pequenas linhas muito finas, que parecem infinitas. Eu só representarei aqui no quadro algumas dessas linhas. Acreditem, essas linhas não vêm da minha mente doentia. Ela vem de um experimento feito com ímã e ferro em pó. Nós percebemos o ferro em pó se alinhando naquelas linhas, que aparentemente são milhares e milhares de pequenas linhas finas. Só que eu só representei 4. Por definição, os físicos dizem que as linhas de campo magnético emergem do polo norte e vão em direção ao polo sul e penetram no polo sul. Então, dentro do ímã, as linhas de campo vão do sul para o norte, mas o que mais nos importa é saber a direção das linhas de campo por fora do ímã. Linhas de campo magnético, muito similares às linhas de campo elétrico, né? Só tem uma distinção primeira muito importante: as linhas de campo elétrico nasciam no positivo e morriam nas cargas negativas. Essas não nascem nem morrem, elas são contínuas, beleza? Elas emergem do polo norte, penetram no polo sul e se conectam às suas origens dentro do ímã. Ou seja, diferentemente das linhas de campo elétrico, as linhas de campo magnético não nascem nem morrem. Elas emergem e penetram. Elas são linhas contínuas. Estou representando para vocês as linhas de campo magnético. Ou também linhas de força magnética, sem problema. Elas emergem do polo norte e penetram no polo sul. Tu lembra de alguma das propriedades das linhas de campo elétrico? Jamais se cruzam. Quanto mais próximas, mais intenso. O vetor campo elétrico é tangente à linha de campo. Todas essas ideias continuam valendo para essas linhas de campo magnético. Quanto mais próximas,
mais intenso é o campo magnético. 3 pontos, ponto A, ponto B e ponto C. Aonde o campo é mais intenso? Em C. Onde o campo é menos intenso? Em A. Isso basta olhar o afastamento entre as linhas. Se eu fosse representar o vetor campo magnético aqui, esse vetor tem que ser tangente à linha de campo. Ó. Aqui o vetor já aponta para lá e já é menorzinho, concorda comigo? Aqui o vetor aponta para lá e é um pouco maior, ó, porque é mais intenso. Vetor B1, vetor B2 e vetor B3. O vetor campo magnético é tangente à linha de campo. Aqui o vetor apontaria para lá, ó. Pequenininho, né? Porque o campo é menos intenso, bem pequenininho. Aqui o vetor apontaria para lá, ó, e grandão, porque ali dentro o campo magnético é bem intenso, né? Linhas de campo magnético representam o formato do campo magnético nas proximidades de um ímã, por exemplo. Quanto mais próximas as linhas, mais intenso é o campo. Emerge do Polo Norte, penetra no Polo Sul, são contínuas, não tem começo nem fim. O vetor campo magnético é tangente às linhas de campo. Para nós que já estudamos um pouquinho linhas de campo elétrico, né, fica mais fácil, né, ver que a ideia é a mesma. Essas ideias também servem para campo gravitacional, tá? Só que campo gravitacional, as linhas de campo nascem nas massas, né? Nasce na massa de um objeto e morre aonde? Nenhum lugar, né? Campo gravitacional, olha só que viagem, estava falando merda para vocês. As linhas de campo gravitacional morrem na massa, né? Não nascem, né? Já que o campo gravitacional é sempre atrativo. Quanto mais próximas as linhas de campo gravitacional, mais intenso é o campo. As linhas de campo gravitacional representam a trajetória de uma partícula de uma certa massa abandonada na linha, né? Se eu abandono uma massinha aqui, né? Um pedacinho pequenininho de massa, ele é atraído, né? Concorda comigo? Beleza. Chegou a hora de a gente sair do magnetismo e começar a ir para algo que revolucionou a física, o eletromagnetismo. O eletromagnetismo ele é inaugurado meio bizarramente e vai explicar nossas dúvidas. Um sujeito foi dar uma aula de circuitos elétricos e acabou revolucionando o mundo. Experiência de Oersted. Não sei qual é a pronúncia disso. Eu sempre falei Oersted. Pode ser Oersted? Tá, né? Ninguém sabe o que eu estou falando. Maravilhoso. Esse sujeito, cara, ele foi dar uma aula de circuito elétrico, sabe? Ligação em série, ligação em paralela, quando é que a lâmpada brilha mais, quando é que a lâmpada brilha menos. Mas não era assim em nível básico, era um pouquinho mais avançado, então ele queria fazer os experimentos na frente da galera. Levou lâmpadazinhas, levou fios e baterias para a sala de aula. Montou o circuito elétrico na frente dos poucos alunos que assistiam a aula. Só que ele estava com uma bússola no bolso, incomodando. Lá pelas tantas, no meio da aula, ele tira a bússola e bota do lado da mesa onde está o circuito elétrico. E o que ele percebe é incrível. Quando o circuito elétrico está aberto e não tem passagem de corrente elétrica pelo circuito, a bússola dele aponta para o norte, como é esperado. Mas na hora que ele fecha a chave do circuito e começa a passar a corrente elétrica pelo circuito, a bússola fica destrambelhada e aponta para outro lugar que não é o norte. Uma pessoa normal olharia para a bússola, botaria ela de novo no bolso e continuaria com a aula, mas não um cientista cético que quer entender o porquê da natureza, o porquê das coisas. Ele começa a perceber que ao desligar o circuito, a bússola aponta para o norte. Ao ligar o circuito, a bússola não aponta mais para o norte. Nesse dia fatídico, Oersted descobre que corrente elétrica gera campo magnético. Corrente elétrica gera campo magnético. Esta é a conclusão que nós podemos tirar da experiência de Oersted. Para ficar mais geral ainda, eu prefiro escrever assim, ó.
Cargas elétricas em movimento geram campo magnético. Cargas elétricas em movimento geram campo magnético. Cargas elétricas em movimento geram campo magnético. É essa a conclusão importante. Todo ímã nesta vida é gerado assim. Se tem algum ímã em algum lugar, este campo magnético é gerado por cargas elétricas em movimento. O que será que está acontecendo dentro da magnetita para ela ser um ímã? O que será que está acontecendo dentro do átomo de ferro para ele ser ferromagnético? Por que toda a tabela periódica se comporta magneticamente? Pô, o que é um átomo, caramba? Um átomo não é feito de cargas elétricas em movimento, núcleo atômico cercado por eletrosfera, elétrons orbitando? Tu é um ser eletromagnético. Primeiro que tu é feito de átomos, carga elétrica ambulante. E como as tuas cargas elétricas não estão paradas, cada um dos seus átomos tem cargas elétricas em movimento, cada um dos seus átomos é um imãzinho. Então tu é um ser eletromagnético, feito de cargas elétricas e gerando campo magnético o tempo inteiro. Eletromagnético. Putz, é por isso que tu emite radiação eletromagnética o tempo todo. Porque cada átomo é um ser elétrico e magnético. Elétrico por ser feito de carga elétrica, magnético porque tem cargas elétricas em movimento. É por isso que a matéria cospe radiação eletromagnética o tempo todo. Se não cessar o movimento dos elétrons em torno do núcleo atômico, não cessa a geração de campo magnético. É por isso que mesmo que a gente estivesse no escuro, eu poderia detectá-los com um detector de infra. É daí que vem o infravermelho, caramba. E tu vê, o Ørsted começou a brincadeira, ele só descobriu que cargas elétricas geram campo magnético, ele não conseguiu explicar e calcular as coisas, foram outros que avançaram no estudo. Então tu vê, até a experiência de Ørsted era magnetismo. Agora nós começamos a ver que magnetismo e eletricidade estão conectados, intimamente ligados. Todo o magnetismo vem de corrente elétrica. Por isso que na verdade é uma matéria só agora, é o eletromagnetismo. Certo? Eletromagnetismo. Caramba, se a Terra é um grande ímã, o que está acontecendo no interior dela? O que é que gera campo magnético? Corrente elétrica. No interior da Terra tem altíssimas correntes elétricas. Se não houvessem essas correntes elétricas no interior da Terra, a Terra não funcionaria como um grande ímã. E tu acredita que os polos magnéticos da Terra já foram invertidos? E tu acredita que houve um momento da história onde o campo magnético terrestre se anulou? E que depois sofreu uma reversão dos polos e o campo magnético da Terra está enfraquecendo agora e um dia ele vai se inverter, vai se anular e vai se inverter? E isso é um risco para a vida na Terra. Porque o Sol é uma bomba atômica. O Sol é uma bomba atômica cuspindo de raios gama a ondas de rádio em cima da Terra. E essas radiações eletromagnéticas, principalmente ultravioleta, raio-x e raios gama, são satânicas e nocivas aos seres vivos. A gente só consegue tomar banho de sol porque a magnetosfera terrestre filtra essas partículas, desvia as partículas satânicas para os polos, e aí o que atravessa é light, não mata a gente. No momento em que o campo magnético terrestre se anular, a vida na Terra vai estar comprometida, principalmente a vida na superfície terrestre, devido à radiação nociva vinda do Sol. Então é importante, né, entender esse fenômeno. Demora dezenas de milhares de anos para esse fenômeno de mudança dos polos magnéticos ocorrer. E hoje nós sabemos que isso existe porque o núcleo terrestre está derretido, fundido, e como a Terra gira, há movimento relativo entre o líquido no interior da Terra e a crosta. E como esse núcleo fundido está eletrizado, se tem algo eletrizado se deslocando, corrente elétrica. Então tu vê, cara, existem correntes elétricas imensas no interior da Terra que geram a magnetosfera terrestre. E é por isso que a temperatura no interior da Terra não importa.
Porque na verdade, se há cargas elétricas em movimento, haverá campo magnético. Nos materiais convencionais, o que faz o ferro ser ferromagnético é a distribuição eletrônica de Linus Pauling em cada um dos materiais, em cada um dos átomos. Tem mais elétrons orbitando para um lado, no orbital de valência, do que orbitando para o outro. E por isso, é devido à distribuição eletrônica, como os elétrons estão distribuídos na camada eletrônica, que define o comportamento magnético dos átomos. Tu aceita que aquecendo um átomo, a distribuição eletrônica dele fica alterada? Os elétrons migram para orbitais mais externos, não é isso? E então é por isso que o aquecimento altera o comportamento magnético dos átomos, mas não influencia tamanhamente o comportamento magnético da Terra. Porque o interior da Terra tem correntes elétricas que só podem fluir justamente porque o núcleo da Terra está liquefeito. Se o núcleo da Terra fosse sólido, essas correntes elétricas não poderiam ocorrer, a magnetosfera da Terra não existiria, a vida na Terra não existiria como é. Uma das coisas que a gente investiga num planeta externo do nosso sistema solar para ver se tem vida, é ver se ele tem atividade geológica. Se não tiver atividade geológica, provavelmente não tem magnetosfera e provavelmente a vida não ficaria na superfície, a vida não sobreviveria, não evoluiria. Certo? Então é outro ponto-chave para a existência de vida no planeta, magnetosfera. Atividade geológica, interior derretido, para que correntes elétricas possam fluir pelo interior do planeta à medida que ele rotaciona e translada a sua estrela. Que viagem! É possível uma bússola parar de funcionar? No dia em que ocorrer a inversão dos polos magnéticos da Terra, a bússola não vai ter sentido naquele pequeno período, certo? E quando ocorrer a inversão, o polo norte magnético vai ser o polo sul, certo? O polo norte de hoje, né, magnético, vai inverter, exatamente. Como é que eles descobriram a inversão dos polos magnéticos terrestres, se isso ocorreu há dezenas de milhares de anos atrás, quando o homem ainda não documentava os fenômenos? Tu tem noção de como é que a gente descobriu, como é que o campo magnético se inverteu há 20 mil anos atrás? Se a gente não tem documentação humana disso? Os materiais se comportam magneticamente. Se a Terra tem campo magnético, um material magnético livre para girar de um lado para o outro vai apontar na direção do Polo Norte, não é isso? Vai se alinhar com o magnético terrestre. As cerâmicas, quando tu vai cozinhar um negócio de barro, antes dele estar cozido, aquela cerâmica tem mobilidade, né? Para girar. Os átomos de cerâmica têm mobilidade para girar antes da cerâmica ser cozida e virar algo rígido. Eles pegaram cerâmicas antigas e a cerâmica estava incrustada no chão. E olhando atomicamente os átomos que compõem essa cerâmica, o alinhamento magnético da cerâmica era diferente do alinhamento magnético de hoje. E aí mostrou então que o campo magnético terrestre veio sofrendo variações ao longo do tempo, analisando cerâmicas antigas, que foram cozidas há 10, 20 mil anos atrás. Então, analisando cerâmicas antigas, não precisa ser cerâmica feita pelo homem, tá? Pode ser nas regiões próximas de um vulcão, aquele solo, aquele magma que foi derretido, as partículas magnéticas daquele magma vão se alinhar com o campo magnético terrestre. Quando ele solidificar, aquele pedaço de rocha solidificada do vulcão é um registro fóssil do campo magnético terrestre. E é por isso que a gente sabe esse comportamento magnético. A partir da próxima aula, nós entramos numa nova era, o eletromagnetismo. E eu vou te mostrar as equações que nos permitem calcular o campo magnético gerado por corrente elétrica. Certo, galerinha? Muito obrigado pela atenção, pela paciência. Comportem-se no final de semana que virá. Estudem e me tragam dúvidas na semana que vem, por favor.